E a esposa do apresentador Pedro Bial foi vítima de violência na zona oeste de São Paulo. Quem tem os detalhes pra gente é o Misael Mainetti, falando aqui das ruas da capital paulista. Inclusive, Misael, foi um assalto à mão armada? Sim, a mão armada, mais uma vítima do crime. Muito bom dia de novo a você, Paula, David, e em especial você que acompanha o Jornal da Manhã. A jornalista Maria Prata, ela estava no bairro da Lapa, havia saído do carro, caminhado um pouquinho, estava com a filha de 6 anos, quando foi abordada por um criminoso numa moto. Ele estava usando aquelas bags, aquelas caixas de entregador. Ele chegou junto à jornalista e à criança, exibiu a arma e ali ela passou vários pertences, entre eles o celular. Ela teve que desbloquear e oferecer todas as senhas para esse assaltante que estava ameaçando. De acordo com a própria jornalista, a criança não percebeu nada, seguiu normalmente. E aí esse homem fugiu de moto. A gente está falando de mais uma vítima, porque infelizmente essa é uma cena que se repete diariamente na cidade de São Paulo. Ela fez um desabafo nas redes sociais, disse que não estava em um lugar perigoso. Mas olha, com a experiência que a gente tem na reportagem, vocês também, na reportagem, aqui em São Paulo não tem mais essa de local perigoso ou não. Os assaltos estão acontecendo em todas as ruas, em todos os bairros de São Paulo. E existe uma característica interessante: os assaltantes, geralmente que estão em motos, costumam estar armados, diferente aí dos assaltantes de bicicleta que já roubam, né, de uma forma mais rápida, mas os assaltantes de moto, eles agem dessa maneira diferente. E as vítimas, muitas vezes, como ela, tentam se justificar. Como fazer esse comentário, né? Eu não estava num lugar perigoso, mas a gente tem sempre que lembrar, até falo aqui porque eu já fui assaltado, vítima é vítima. A gente ouve muitas vezes alguém dizer: poxa, mas você marcou bobeira, você estava com o celular na mão. É lógico que a gente tem que seguir a orientação da Polícia Militar, seguir as dicas, dificultar a ação dos criminosos, mas a vítima, ela sempre tem que ser considerada vítima. E lembrando, né, como você mencionou, ela é a esposa do também jornalista Pedro Bial. A gente segue acompanhando esse caso que agora é investigado pela Polícia Civil. A filha e ela passam bem. Paula, David. O que importa é que elas estão bem, passam bem neste momento, depois do susto, né? Porque fica o susto, é o que você disse, Misael. Não tem dia, não tem hora, não tem lugar, não tem rico, não tem pobre. Esse é um problema sério, não somente aqui da capital paulista, mas de várias capitais, de várias cidades do Brasil também. Obrigada, Misael, pelas suas informações. Eu quero chamar o Gesualdo Almeida para a gente conversar um pouco também sobre esse assunto. Gesualdo, muitas medidas vêm sendo feitas, né? Já tem um tempo, para melhorar a segurança pública aqui de São Paulo, câmeras, né? Smart Sampa é o nome do... Smart Sampa, Muralha Paulista. Exatamente, são vários métodos que foram sendo criados aqui em São Paulo para combater o crime aqui na cidade. E segurança pública, a gente não pode esquecer que é uma das pautas que vai ser discutida, que vai ser colocada em xeque para as eleições desse ano de 2026. Mas os crimes não param de acontecer. Provavelmente a pauta de maior expressão, maior inclusive do que a economia. O governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria de Segurança Pública, comemorou índices, pesquisas, de que o número de roubos diminuiu no Estado de São Paulo e também na capital. Mas, como diria Roberto Campos, as estatísticas são como biquínis, mostram o belo, mas escondem o essencial. O essencial aqui na segurança pública é dizer que os números ainda são alarmantes, são altíssimos. A sensação do cidadão é de absoluta insegurança, principalmente quando anda pela capital. Se é verdade também, pelas estatísticas, que o número de roubos diminuiu, o número de furtos aumentou. A degradação patrimonial por conta da criminalidade ainda é muito grande. Houve esforços, houve avanços, o Smart Sampa é muito bem-vindo. Segundo estatísticas também, algo em torno de 1.000 presos já o foram por conta desses sistemas de câmara. Há de citar, por exemplo, o Sérgio Narras, que estava foragido há anos e foi preso por um sistema de câmara de monitoramento, foi identificado por um sistema de câmara e de monitoramento, portanto foi preso lá na Bahia. Esses esforços são bem-vindos, mas ainda é pouco.
E eu, principalmente, milito na seguinte tendência: é pouco porque hoje o efetivo policial no estado de São Paulo é baixíssimo. Nos últimos 30 anos, o número de policiais militares na ativa diminuiu. A população aumentou algo em torno de 30% e o efetivo da polícia diminuiu. Não há estratégia, não há inteligência se não houver policial na rua, se não houver policiamento. É isso que traz segurança ao cidadão. Uma das principais queixas também, né, Gesualdo, é quanto à impunidade, porque muitas vezes a polícia, por mais que tenha efetividade em prender os criminosos, eles são liberados nas tradicionais audiências de custódia, com base também na Constituição e na lei. Por isso que muito se discute a mudança da aplicabilidade da lei e uma punição mais severa para que os bandidos permaneçam mais tempo na cadeia. Isso também seria primordial, seria muito importante, em que pese, nos últimos 10 anos também, a população carcerária brasileira tem aumentado significativamente e exponencialmente. Isso não significou a diminuição da criminalidade. Mas é fato, há alguns crimes que são reputados crimes de menor potencial ofensivo, assim chamados pela lei, e que não são tão de menores potenciais ofensivos, notadamente quando eles são recorrentes. É fundamental que haja uma punição certa a um preso. O fato da pena ser maior ou ser menor, ela não tem tanta significância, ao meu sentir, quanto a certeza da punição. O problema da nossa legislação são os excessos de benefícios. Um ladrão, por exemplo, ele é preso com uma pena potencial de 4 anos, mas com 1/6 da pena ele é colocado em liberdade. Isso quando, ante uma prisão em flagrante, ele não é colocado em liberdade na própria audiência de custódia. É verdade, a legislação mudou agora no final de dezembro. Está mais difícil que o preso em flagrante seja colocado em liberdade após a audiência de custódia. Mas ainda existe uma benevolência legislativa significativa, o que, de certa forma, contribui para a reincidência criminal. E é essa reincidência que deixa a população à mercê de tanta insegurança.